Movimento sustentável de nossa cidade. Qualidade de vida é a razão do nosso trabalho. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade, buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça, diversidade, aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. Estamos entrando mais cedo hoje, 12:05. É isso? Bom, né? Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. A presença da secretária aqui de Meio Ambiente, Jane, como é o sobrenome? Bresolim. É plantador de arroz. É muito boa aqui pra gente, para lembrar o nosso compromisso, né, como cidadãos que somos desta cidade e do mundo. Mas enfim, nós moramos aqui e é aqui que a gente tem que cuidar desse meio ambiente mais próximo, né? Não adianta, é lógico, a gente se ocupa do mundo inteiro, mas a gente só pode cuidar do que está próximo. E o que está próximo, né? É a sua casa, o seu jardim, o seu espaço, né? Esse espaço que você tem na frente da sua casa e que você ouviu a Jane falando. É só você ligar lá para a secretaria, se não me engano, se eu gravei bem, 3125-8843, e eles têm lá técnicos, né, para indicar para a gente qual é a melhor árvore para você plantar na frente da sua casa. E assim cada um de nós vai fazendo parte desse reflorestamento da cidade. Porque na verdade é isso. Imaginem que há 400 anos atrás, né, essa região nossa aqui era pura mata, né? Isso era um verde absoluto. E hoje a cidade foi, né, crescendo à margem do Rio Paraíba, foi ganhando importância, né, foi ganhando gente chegando e isso vai desmatando, né, vai tirando a mata do lugar dela. Então, só que a gente tem uma relação profunda, né, com a natureza. Não podemos nos esquecer disso. Nós somos natureza. E nós precisamos, nós que dependemos da natureza, nós que precisamos dela para viver. O nosso equilíbrio, né, a nossa alimentação, a qualidade do ar, da água, tudo isso é a natureza que nos oferece. Se nós tratamos mal, se nós exploramos demais, agora nós também temos que suprir, não a natureza, nos suprir de natureza. Então, por isso, olha, plante pelo menos uma árvore na frente da sua casa. Ah, mas eu não sei se eu vou morar aqui muito tempo. Não faz mal, né? Plante para as futuras gerações. Isso se chama sustentabilidade. Isso se chama, especialmente, você ter um coração e uma mente imenso para lembrar que o mundo continuará existindo além de nós, né? Além de mim, além de você. Esse planeta continuará existindo e é melhor que ele exista com beleza, com árvore, com sombra, com frutos, com flores, né? Com água boa, com ar puro, com proteção para a gente, porque olha que nós estamos com um fevereiro quentésimo, hein? Fazia tempo que eu não via um fevereiro tão tórrido como está esse. Já pensou se tivesse uma árvore na frente de cada casa, a diferença que nós sentiríamos no nosso cotidiano? Portanto, se você vai morar aqui até morrer, se você não sabe se vai ou não vai, não importa. Isso é benefício para você e para todos os seres
humanos, aqueles que vêm além, né, depois de nós. Ligue lá na secretaria 31258843 e diga que você viu aqui na Rádio Piratininga esse papo da Jane com a Neuza, né? E que você quer plantar, sim, uma árvore na frente da sua casa. Eu vou fazer isto amanhã, que eu quero uma árvore na frente da minha casa. Você também, Sadal? Então, já temos 2 aqui querendo árvore na frente da casa. Eu não sei quanto tempo eu vou continuar morando ali naquela casa que eu moro, mas enquanto eu estiver morando, eu vou poder molhar aquela arvorezinha. Eu acho que talvez uma na cada serra, pode ser uma quaresmeira, que dá aquela florzinha roxa maravilhosa. Aliás, se vocês puderem fazer um passeio no final de semana, até Cunha ou além de Cunha, ou quem vai para Ubatuba, observem a maravilha que está a Mata Atlântica de Quaresmeira e de Manacá da Serra. É um negócio assim enlouquecedor de maravilhoso. Vale a pena pegar seus filhos e dar um passeio para ver. A serra está roxa em alguns trechos, totalmente roxinha, e em outros cor-de-rosa com roxo com branco, que é o Manacá da Serra. Vamos ver se a gente se torna um ser mais político, como a Jane, como todo mundo deve ser. Não é só quem está fazendo parte da administração que é um político. Todos nós somos seres políticos. E ser político significa isso, né? Significa estar comprometido com a vida da nossa cidade. Seja na questão do meio ambiente, seja na questão de urbanização, de mobilidade, de trânsito. Tudo para nós é importante, né? É o nosso bem-estar. Revolução na ponta dos pés é o nosso papinho para hoje, e que tem uma ligação, um pouquinho de ligação com aquele papo nosso da segunda-feira que falou sobre medicina sem pressa. Assim como, né, estamos agregando esses valores de uma medicina sem pressa, né, a nossa medicina, é importante também que a gente se dê conta de uma coisa tão fundamental, né, no nosso dia a dia, que é pernas para caminhar, pés para caminhar, a nossa caminhada cotidiana. Que diferença que isso faz no nosso dia a dia? Caminhar é um gesto de equilíbrio, de recuperação do contato com o nosso lado mais íntimo e pacífico. E também um jeito prazeroso de se integrar aos espaços coletivos. Vai na contracorrente da tecnologia e da pressa, e por isso mesmo instiga a uma nova ordem, tocada passo a passo. Olhe para seus pés. Pense somente neles, responsáveis por nos levar para onde quisermos. É nessa hora que tiramos o corpo da inércia e lembramos que temos uma poderosa bomba no peito, além da capacidade de produzir endorfinas, substâncias associadas ao bem-estar. A adesão em massa à caminhada reduziria drasticamente os índices de obesidade do planeta. Vou repetir, eu falei sobre isso outro dia, né? Do índice de obesidade do nosso planeta. A adesão em massa à caminhada reduziria drasticamente os índices de obesidade do planeta. E, lógico, junto com esse índice menor, as doenças também, né, seriam reduzidas. Lembrando que a obesidade gera hipertensão, né, problemas cardíacos, diabetes, enfim. E isso em qualquer idade, né? Você pega um bebê obeso, você pode ter certeza que aquele bebezinho daqui a pouco estará doente. Ah, mas ele é tão fofinho, tão novinho. Deixa o bebê ficar obeso para você ver o que vai acontecer com ele. Atenção, mamãe. Atenção, pai. Bebê gordinho não é saúde.
Atenção, olha, preste atenção. Usamos aproximadamente 200 músculos para dar um único passo, você sabia? Informa a personal trainer e consultora Iva Bittencourt, catarinense radicada em São Paulo. Avalie, então, o quanto o corpo trabalha ao longo de uma boa caminhada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano de doenças associadas diretamente à inatividade física no Brasil, hein? Só no Brasil. 300 mil pessoas morrem por ano de doenças associadas diretamente à falta de atividade física no Brasil. No mundo, esse número chega a 5.300.000 mortes por ano. Se caminhamos menos, por exemplo, gastamos menos energia, ganhamos mais peso e passamos a ter distúrbios associados a isso, como o diabetes e a ter e os males cardiovasculares. Não é exagero dizer, portanto, que calçar um par de tênis e sair por aí pode salvar vidas. Pode sim. É mesmo uma guinada em prol da saúde e não só do aspecto físico. Não é uma questão estética só, né? A coisa estética vem junto, lógico. Se a gente emagrece e ganha, né, músculos, a gente vai ficando com o corpo todo mais harmonioso, mais equilibrado. Mas a principal coisa deve ser, o principal foco deve ser a saúde em primeiro lugar. Como aponta o filósofo italiano Adriano Labucci, no livro Caminhar, uma Revolução, da editora Martins Fontes, correr o mundo com as próprias pernas, escolha ao alcance da maioria de nós, é um forte catalisador de experiências profundas e transformadoras. A começar pelo fato de que, para caminhar, precisamos necessariamente abandonar o casulo, ou seja, a caverna, aquele lugarzinho onde a gente está acostumado a ficar sentado e se protegendo do contato com o mundo, com a vida, com o relacionamento, com as experiências, com o estar vivo. Trancar a porta de casa, deixar o carro na garagem, trocar o confinamento do transporte público pela brisa fresca da manhã. De repente, a primeira descoberta, o mundo que antes servia de cenário, agora nos invade, nos afeta e nos acorda. Uma coisa é a gente estar dentro de um carro, né, com o vidro fechado, e a outra coisa é a gente estar num contato imediato, né, com a natureza à nossa volta, com o vento, com o calor, com as pessoas que a gente pode olhar, cumprimentar, ver à nossa volta. Tudo é natureza, gente é natureza. A gente só consegue prosseguir se respeitar a própria passada, os próprios pulmões. E assim, outra descoberta. Podemos transgredir qualquer ordem, sem depender de carro, moto, bike, metrô e ônibus. O único meio de transporte que requer nossa reverência são eles, os próprios pés, e alguns sapatos ou tênis parceiros de jornada, que nos permitem passear pela vida de peito aberto e olhos atentos, voltados a um só tempo para fora e para dentro. Caminhar, como define Labucci, sustenta por si só um tripé. Não nos apressar, acolher o mundo e não nos esquecer de nós mesmos. Não nos apressar, acolher o mundo e não nos esquecer de nós mesmos. Durante um longo período, caminhei todos os dias em jejum por 1 hora, em ritmo forte nas ruas e na praça do meu bairro. Estabelecia uma questão ou um propósito que ansiava compreender e seguia na decidida caminhada. Os efeitos e os insights que me surpreendiam
me fazendo persistir a cada novo dia. Observava que o meu mundo interno se ampliava a cada movimento, num divertido ir, vir, sentir, descobrir. Eu entendo bem isso que ele está falando. Houve um momento na minha experiência de vida que eu fiquei com a minha energia meio baixinha, andei um pouco deprimida, e a primeira sugestão que eu recebi do terapeuta que me acolheu, que me cuidou muito na época, foi essa: caminhe todos os dias e caminhe olhando para frente. Imagine que você tem lá na sua frente, né, um propósito, um desejo, alguma coisa que você quer conquistar. E olhe que, em direção a esse propósito, né, a esse ponto lá na sua frente. Evite olhar caminhando para o chão. Portanto, se você sair para caminhar, escolha um lugar onde você se sinta bem protegido para caminhar. Porque, lógico, isso dá mais segurança da gente olhar para frente. Se o lugar está muito ruim, a tendência da gente é ficar olhando para o chão para a gente desviar dos buraquinhos, né? Mas é verdade, gente, fez muita diferença na minha saúde mental e emocional. Caminhar todos os dias e caminhar com um propósito, né? Com um desejo, com uma visão lá na frente, olhando como se eu estivesse sendo puxado em direção àquele ponto, né? Aquele lugar. Essa rica experiência pertence à psicóloga clínica Neiva Bonenberger, gaúcha radicada em São Paulo. A exemplo dela, qualquer um pode caminhar por si mesmo, na tentativa de alinhar corpo e mente, exterior e interior. Na solidão da caminhada, nossas vozes internas têm a chance de se sobrepor aos imperativos externos, né? Aquilo tudo que nos chama para fora de nós. A gente pode começar a prestar atenção no que está acontecendo dentro da gente. Uma das coisas que eu gosto de fazer é prestar atenção, né? Quando eu começo a caminhar, em como eu estou sentindo a minha passada, como eu estou sentindo meu tornozelo, meus joelhos, né, a articulação da coxa com o quadril, como eu sinto a região lombar das minhas costas, como eu percebo a minha respiração, né, a minha cabeça apoiada sobre o pescoço e os ombros. É uma coisa que vai ajudando muito a gente a se apropriar, né, da gente mesma. Na solidão da caminhada, nossas vozes internas têm a chance de se sobrepor aos imperativos externos. É aí que podemos nos apaziguar com quem somos ou desejamos vir a ser. Que às vezes a gente está com um propósito, né? Quero melhorar naquilo, né? Quero ser mais atenta a mim mesma, né? Quero ser mais amorosa, né? Quero também olhar as pessoas à minha volta com um outro olhar, por exemplo. Caminhar permite a lucidez da mente, que passa a expressar a verdade de cada um. Sem falar que o ato de deslocar-se no espaço pode ativar registros psíquicos muito profundos e escondidos. Um corpo em movimento liberta o que está contido em sua memória, sublinha a psicóloga. Em outras palavras, andanças regulares podem ser um canal para reconhecer e redimensionar sentimentos como tristeza, culpa e raiva. Experimente. Mais leve e firme na base, o caminhante segue em paz, com o espírito harmonizado. Não há mistério algum nisso. Qualquer atividade corporal que demande uma percepção consciente do gesto nos leva de volta para o universo vivo que somos nós, que normalmente se perde no excesso de pensamentos e hábitos inconscientes, afirma a terapeuta eutonista Andréa Bonfim Perdigão, de São Paulo. Segundo ela, o contato dos pés com o chão, o foco na respiração e o calor do sol sobre a pele durante a caminhada
são excelentes âncoras para serenar o mental, esse excesso de pensamentos, né, que a maior parte de nós tem. Por menor e mais breve que seja, a consciência do corpo nos devolve a presença, expande a consciência de onde vem potência e criatividade. Lembre-se, né, da questão da atenção plena, né, que traz cada vez mais, né, a nossa presença, né, a consciência da nossa presença pessoal, né, da nossa vida interior. Quantos cientistas, artistas e pensadores ao longo da história devem suas descobertas e criações a boas caminhadas em vielas, parques, bosques, praias, imagens de rios? O próprio Einstein, né, descobriu, sacou a sua teoria da relatividade por conta das suas caminhadas. Arejar a mente através do movimento corporal equivale a limpar e posteriormente adubar o solo. Depois, quando menos se espera, o broto perfura a terra e se mostra a luz. Não paramos de pensar nunca, no entanto, no decorrer da caminhada, essa função fica mais lenta, intuitiva, incorporada, fresca. É por essas e outras que, para a tradição budista, caminhar é um modo de meditar. Lembram-se do Thich Nhat Hanh, que a gente gosta tanto de falar nele aqui? Ele tem um trabalho de meditação andando. Desde que nosso foco esteja no corpo que se desloca, sem correria, claro. Ou seja, desde que o nosso foco esteja neste corpo, né, que caminha, e que a gente desenvolva essa atenção plena, essa consciência enquanto caminhamos. Como me sinto? É isso. Coloque presença e atenção consciente da mente sobre a intenção, o esforço, as partes do corpo, a respiração, as sensações e formações mentais que surgem no caminhar. Atentos aos apegos, que surgem das sensações agradáveis, e aversões, que provêm das sensações desagradáveis, né? Nós somos feitos disso, apegos e aversões. A gente se apega àquilo que traz prazer para a gente, contentamento, e a gente tem aversão àquilo que a gente não gosta, que nos traz desconforto. Geralmente a nossa mente está fazendo isso, né? Ela está escolhendo apegar-se ou apegar-se ao que é bom ou apegar-se àquilo que não é tão bom. Mas é sempre um apego, uma forma de apego, né? De modo a não se apegar a nada, compreendendo a impermanência, insatisfatoriedade e impessoalidade dos fenômenos do corpo e da mente, explica Arthur Shaker, que é professor de meditação e pesquisador do núcleo Neurociência Mindfulness, ou seja, atenção plena e saúde da Casa de Dharma em São Paulo. Estão vendo, né? Mindfulness, né? Atenção plena, meditação está em todo lugar, né? Atingindo, né, a todos nós já nesse momento de uma forma muito legal, inclusive na nossa caminhada. Feito isso, prepare-se para colher uma leva de coisas boas: energia, tranquilização, fortalecimento do corpo, concentração e serenidade sobre as ruminações e preocupações incessantes da mente. Assim cultivamos saúde e mente equilibrada. Portanto, se você tiver, e a gente tem uns momentos assim, viu, minha gente, uns picos, né, que a nossa mente fica que nem uma doida, né, cheia de preocupação, cheia de expectativa, cheia de... né? Se você estiver se sentindo especialmente assim, saia para caminhar e ponha a atenção na sua caminhada. Quando vier a preocupação, quando vier a ansiedade, né, o medo, seja lá o que for, na sua mente, observe, deixe passar e volte a atenção para o seu caminhar.
para a sua respiração, para o ar que entra, para o ar que sai, para a maneira como você está dando os passos, né? E como o seu corpo está sentindo o vento na pele, o sol na pele, né? É isso que é meditar, é trazer cada vez mais presença para baixar, né? Esse nível, né, de frequência altíssima que a gente está viciado a fazer. A postura correta favorece a prática e preserva o físico. Mantenha o tronco ereto, a cabeça direcionada para a linha do horizonte, com o olhar para frente, os braços levemente flexionados e relaxados ao longo do corpo, acompanhando o movimento suave das passadas. Existe, né, uma conexão entre movimento de braços e pernas. É só você observar se seu ombro está solto, seus braços estão soltos, que você vai sentir, né, essa relação entre os movimentos dos braços e das pernas. E esse jogo, né, faz uma dança, né, que ativa toda a química do nosso corpo, trazendo, favorecendo, né, esse equilíbrio e essa harmonia para a nossa mente e para o nosso corpo. Dar prioridade aos pés é também um ato de resistência à ditadura da pressa, tão comum nos nossos dias. Permite desacelerar o ritmo e, mais do que isso, desperta nossa condição humana em contraposição ao primado e à velocidade das máquinas em um mundo cada vez mais automatizado. Toda a tecnologia que nos serve hoje nos confunde e distancia do nosso corpo. Começamos a achar que o tempo natural dele, da digestão, da cura de nossas dores, de nossas reflexões, é excessivamente lento e atrasado, observa Andréia, a terapeuta, que acrescenta. O movimento nos reorienta e, com isso, nos tornamos mais capazes de, por um lado, respeitar nossas limitações e dificuldades e, por outro, festejar nossos potenciais, dentro da nossa medida mais real, que está longe de se parecer com a ligeireza dos bytes. Você já reparou que somente no compasso do vagar chegam até nós flagrantes da vida miúda que nos sensibilizam e nos revitalizam? Pode ser o perfume de uma flor que embeleza a cerca viva de uma casa, o gato dormindo na nesga de sol da calçada, o cumprimento de dois velhos amigos no ponto do ônibus, o sorriso puro de uma criança, o sino de uma igreja, um colorido muro grafitado. Está ao alcance dos nossos pés a oportunidade de desbravar fronteiras e conhecer o nunca antes visto. Revisitar o que conhecemos, só que com novos olhos. Tudo aquilo que, para ser devidamente saboreado, requer estado de presença, ou seja, atenção plena, consciência. Aos apressados, um recado de Letícia Leda Sabino, que é administradora de empresas e urbanista, ex-carro dependente e idealizadora do projeto Sampapé, ou seja, São Paulo a pé, né? Que estimula a exploração corpo a corpo da cidade. Ao caminhar não existe perder tempo se deslocando, porque todo o período de caminhada é cheio de trocas e de experiências. Garante ela que adora descobrir, enquanto anda pela urbe, galerias de arte, restaurantes pequenos, escadarias, pracinhas, árvores frutíferas e detalhes arquitetônicos. Nós também podemos fazer isso, essa observação aqui, né, na nossa cidade. A atriz paulistana Ana Flávia Crispiano passou a cultivar essa mesma cumplicidade com os espaços públicos desde que vendeu seu carro e se mudou para a zona sul carioca. Tenho o privilégio de fazer compras, praticar esporte e passear à noite a pé. Sinto que me acalmo e me torno mais contemplativa e sensível
em relação ao que vejo no entorno, além de absorver a paisagem por onde passo, o que não acontece quando estamos motorizados. Sim, quando estamos motorizados temos que prestar atenção à direção, não é? Seja de moto, de carro, a gente tem que prestar atenção. Portanto, a única maneira mesmo da gente prestar atenção, né, à natureza à nossa volta, né, à natureza humana, às flores, aos animais, né, ao rio, né, às praças, é podendo caminhar. E enquanto a gente observa, a gente também se observa. E nessa relação a gente ganha cada vez mais saúde, equilíbrio, harmonia, bem-estar. São 12 horas e 35 minutos. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês e até sexta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Ângulo. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença. Não